que há em mim já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, um salve. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais este momento de oração, aonde hoje, terça-feira, dia 22, a gente aqui se encontra para um momento bastante bonito, momento de colocar nossa vida aos cuidados de Deus. E Ele há de cuidar de nós. E Ele há de vir em nosso auxílio nesse dia, em tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Com certeza, Ele vai abrindo todos os nossos caminhos, Ele vai nos abençoando, Ele vai também trazendo sobre nós, pela ação do Espírito Santo também, toda a solução que a gente precisa para a nossa vida e para aquilo que está acontecendo também ao nosso redor. Eu quero te acolher nesse momento de oração, pedir que Deus olhe muito por você, pela sua casa, pela sua família, e vamos colocar diante do Senhor tantas coisas bonitas que Ele quer para nós no dia de hoje. Iniciar esse dia, nós vamos iniciar nesse tempo da Quaresma, nós vamos iniciar esse dia hoje com uma decisão que a gente precisa tomar, e uma decisão que não é fácil. Perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? Eu devo perdoar? Como perdoar? O que é o perdão? Nesse tempo maravilhoso da Quaresma que a gente vive, é chegado o momento em que a gente é convidado, a, de fato, vivenciar esse grande dom, o perdão. Agora, o perdão sempre vai ser uma decisão, como nós vamos ver hoje no nosso momento de oração aqui. Nós vamos pegar a palavra de Deus, nós vamos colocá-la, diante do nosso coração, e com certeza o Senhor vai nos mostrar muitas coisas bonitas, muitas coisas belas, vai fazer muitas bênçãos sobre a nossa casa. Antes de fazer o sinal da Santa Cruz, antes de rezar a oração ao Espírito Santo, eu gostaria que você trouxesse no seu coração aquelas situações que precisa ter perdão, aquelas situações que você gostaria de perdoar, aquelas situações que estão te incomodando, aquelas situações que tiram a tua paz. Se você tem alguma situação que não está bem, se você tem alguma situação que
está passando, que está te machucando, se alguém te ofendeu, se tem alguma coisa que não está bem em relação a outros, traz no teu coração nesse instante. Traz no seu coração e vamos colocar diante do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor. Antes de começar com o sinal da Santa Cruz, a gente vai colocar diante do Senhor. E com certeza nós podemos perdoar, pedir perdão. Nós vamos ver ao longo do nosso momento de oração aqui que o perdão é uma decisão. E quem perdoa não é bobo, não é trouxa, não é fraco, não é um idiota, não. Só perdoa quem entrega o seu coração ao Espírito Santo. Só perdoa quem quer ser feliz. Só deixa algumas situações, continuar em seguir o seu rumo quem quer ser feliz. Quando a gente fala do perdão, é claro que algumas coisas nunca mais talvez voltarão a ser as mesmas. Talvez nunca mais sentaremos na mesma mesa, algo parecido assim. Não tem problema. Mas veja, isso não significa que eu vou ficar uma vida toda remoendo, guardando no nosso coração algo que machuca. Logo, perdoar é entregar o coração ao Espírito Santo. Perdoar é entregar o coração ao Espírito Santo. Então, iniciemos nosso momento dizendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora, então, se eu dizia para vocês que perdoar, o perdão nasce de um coração que se entrega ao Espírito Santo. Vamos agora, então, rezar esta oração, pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, em especial sobre o nosso coração. Reze junto comigo, aí aonde você está. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo que acabamos de rezar toque cada vez mais o nosso coração, toque cada vez mais a nossa vida e que a gente sinta, de Deus tudo aquilo que nós precisamos para esse dia. Então, eu quero trazer até você o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele é um pouquinho longo, ele tem mais versículos, mas eu quero convidar você a viajar nas palavras de Jesus. Quero convidar você a colocar no teu coração as palavras de Jesus para esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um empregado que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a sua dívida. Mas o empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrado, e suplicava, dizendo: Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meu irmão. Olha só, minha irmã. É assim que meu Pai fará com vós, se vocês tratarem do mesmo jeito e se vocês não perdoarem de coração ao vosso irmão. Hoje nós estamos diante de um evangelho. Hoje nós estamos diante de um evangelho que requer coragem. Hoje nós estamos diante de um evangelho que requer amor, entrega a Deus. Eu volto a dizer, alguns estão chegando agora, neste momento aqui, perdoar, Quem perdoa não é bobo. Quem perdoa não é trouxa, Quem perdoa não é um fraco, uma pessoa fraca. Muito pelo contrário. Veja, perdoar é
Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E é uma decisão muito importante. Muito importante. Perdoar, sabe? Perdoar é uma decisão. E aí a gente vai entender hoje que perdoar é o coração que se entrega ao Espírito Santo. E quando a gente se entrega ao Espírito Santo, Deus vai transformando a nossa vida. Deus vai transformando a nossa vida. Deus vai transformando a ferida. Sim, porque toda pessoa que nos ofende, que nos machuca, que nos prejudica, ela abre em nós uma ferida. Pode ser uma ferida física, mas pode ser uma ferida emocional, pode ser uma ferida, psicológica. Há uma ferida que se abre. Algumas situações, quando alguém nos machuca, nos prejudica, fala mal de nós, às vezes nos critica sem fundamento, abre uma ferida, e uma ferida que dói, toda injustiça cometida contra nós, ela dói, ela tira a nossa paz, ela nos incomoda. Mas veja só, uma ferida que não é curada, ela vai infeccionando, e ela pode inclusive tornar-se em um câncer, em uma doença que não tem cura. Uma ferida, quando pega a alma, uma ferida da alma, ela mata espiritualmente uma pessoa. Ela não consegue mais sentir o amor de Deus. Uma ferida psicológica, ela faz muitas vezes a gente até não acreditar mais no amor. Quantas pessoas não conseguem mais viver, mais namorar, ter um relacionamento, porque a decepção foi enorme, foi terrível. Quantas vezes a gente encontra pessoas que têm dor de estômago, assim, que não tem explicação. Não é gastrite, não é isso, não é aquilo. Quantas pessoas têm dores no corpo e já fez todos os exames e o médico não acha o que é? Veja, aí é que eu digo, são feridas, algumas físicas, algumas emocionais, algumas psicológicas que não foram curadas. Por isso, o que é perdoar? Perdoar, primeiramente, aí eu volto a te dizer, me perdoe a expressão que eu vou usar. Quem perdoa não é bobo, não é trouxa, não é idiota, não é fraco, não. Muito pelo contrário. Quem perdoa é sábio. Quem perdoa é feliz. Quem perdoa, sabe, tem uma força muito grande. Porque dar o tapa em alguém, cada um é capaz de dar um tapa. Cada um é capaz de dar um tapa na face de alguém. Agora, ter a capacidade de perdoar esse tapa, de não revidar para não tornar-se pior do que quem está te agredindo, isso poucos conseguem. Então, o que é perdoar? Veja, perdoar é quando eu entrego o meu coração para o Espírito Santo. Isso mesmo, meu irmão. Isso mesmo, minha irmã. E aí, quando se participa de um grupo de oração, quando se faz uma experiência do Espírito Santo, quando todos os dias a gente entrega ao Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo cura, restaura, renova, abre, todas as portas. Quando a gente entrega o nosso coração ao Espírito Santo, sabe o que é que o Espírito Santo vai fazendo? Ele vai curando aquela ferida. Ele vai transformando aquela ferida.
Ele vai mudando aquela ferida. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? E aí, né? Por isso como é bonito em alguns retiros, quando a gente tem um momento do Espírito Santo, né? A gente sente uma energia, uma sinergia, a gente sente a presença do amor de Deus de uma forma inexplicável. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai lá aonde dói, lá onde está machucado, lá onde eu não consigo compreender, lá onde eu não consigo ainda superar, dar o passo. E aí a ação do Espírito Santo, aí o dom do Espírito Santo, aí o amor de Deus Pai, Deus Filho, que nós chamamos que é o Espírito Santo. Ele vai curando, Ele vai transformando, Ele vai mudando. E veja, no lugar da raiva, porque às vezes a gente sente raiva das pessoas. E isso não é feio. Feio é a gente alimentar essa raiva, é se vingar. Eu sempre uso uma expressão que eu gosto: vingue-se de uma pessoa e você vai ser feliz por 3 minutos, 4. E aí depois você vai estar mais triste ainda porque você percebeu que você se tornou pior do que a pessoa que te agrediu. Então veja, o Espírito Santo, ele vai transformando aquela raiva, aquele sentimento de ódio, aquela dor, aquela incompreensão em compaixão. Olha que lindo. O que é compaixão? É sentir com o coração. O que é compaixão? É ter a certeza de que você não merecia aquilo. É ter a certeza de que você não precisava ter passado por aquilo. É ter a certeza de que você deu o teu melhor. E às vezes aquela palavra, aquela fofoca, aquela intriga, aquela maldade, você não merecia isso. Mas quando o Espírito Santo te toca com a compaixão de Deus e vai transformando a raiva, rancor, incompreensão em compaixão, você primeiramente começa a amar-se. Você começa a querer-se bem. Você começa a desejar coisas boas para ti. Sabe, a compaixão faz com que você não aceite qualquer coisa para a tua vida. A compaixão faz com que você tire aquele espinho que não te deixa estar feliz. A compaixão faz com que você cure aquela ferida. Por quê? Porque você merece ser feliz, você merece estar bem. A compaixão, a ação do Espírito Santo vai curando a alma, o coração, o sentimento. E aí a gente olha para aquela pessoa que às vezes fez mal para nós, nos prejudicou, e a gente sente por ela, né? Não vou dizer que a gente sente pena, que a gente sente dó, mas o que a gente sente? A gente sente compaixão. É um pobre coitado, né? No modo de dizer, entre aspas, né? É uma pessoa fraca, é uma pessoa que não está bem, é uma pessoa que se deixa manipular, é uma pessoa onde o demônio tomou conta do coração. Então ela acha que pode, né, desprezar o trabalho que você por anos fez por ela, a amizade, né, que você sempre teve por ela, o carinho que você teve por ela, a ajuda que você tem. É uma pessoa fraca que cedeu. E aí a compaixão, ela te faz não sentir mais raiva por ela, não sentir mais ódio por ela. Não. Veja, faz com que você reze por ela. Então, a gente deve se vingar de quem nos fez mal? Não. A gente deve rezar. Rezar por quê? Porque olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. Jesus precisa tocar o coração desta pessoa. Porque se ela te machucou, ela pode machucar outros por aí. Ela pode ser uma bomba relógio caminhando aí pela rua por aí. Porque se ela te fez isso, vai fazer com outra pessoa também. E aí a compaixão nos leva a rezar por esta pessoa, a interceder por esta pessoa,
né? A gente pede na nossa oração que Deus toque o coração desta pessoa. Que Deus toque o coração desta pessoa. Que Deus cuide desta pessoa. Veja, tem coisas, meu irmão, tem coisas, minha irmã, que nunca mais serão a mesma. O cristal, né? Como dizem por aí, né? O cristal, depois que trincou, nunca mais vai ser o mesmo. O vaso que caiu no chão e você juntou todos os caquinhos e colou, nunca mais vai ser o mesmo. As marcas vão ficar ali. Talvez nunca mais você vai conseguir sentar ou vai precisar sentar na mesa com aquela pessoa. Não tem problema. Isso não é ruim. Porque eu sempre digo assim, às vezes algumas pessoas, elas fazem o mal para nós, que a gente diz, vai lá, segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. Não te desejo mal. Não quero que você se prejudique mais. Eu não quero mais estar perto de você. Eu não preciso mais de você, não preciso estar perto de você, porque a tua companhia, a tua voz, a tua presença faz com que na minha coração, né, no meu coração, desperte algumas coisas que eu não quero mais sentir. E aí isso não é ruim, isso não é negativo. Veja na Bíblia, né? Na Bíblia nós temos a história de Abraão e de Ló, né? Abraão e Ló eram companheiros de trabalho, mas de repente cresceu os olhos de Ló e tudo o que Abraão fazia não estava certo, não prestava, não sei o que e tudo mais, até que os dois brigaram. Abraão perdoou Ló? Sim, perdoou. Mas Abraão se afastou de Ló. Por quê? Porque aquela companhia não fazia mais bem para ele. Então, meu irmão, então, minha irmã, veja como é belo, veja como é bonito o perdão. Perdoar é uma decisão. Perdoar é o coração que se entrega ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai transformando a mágoa, a ferida, a dor, vai transformando. Por quê? Porque o dom do Espírito Santo renova a tua vida. O dom do Espírito Santo faz você voltar a ser feliz. O dom do Espírito Santo faz você buscar aquilo que te faz bem. O dom do Espírito Santo faz com que você corte a corda, que você desamarre o nó para que deixa partir aquilo que não te faz bem. O dom do Espírito Santo vai transformando o teu coração, porque sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, ninguém merece sofrer, não. Ninguém merece estar triste, não. Ninguém merece comer o pão que o diabo amassou, não. Por isso, o dom do Espírito Santo faz com que você deixe partir aquilo que te faz mal. E aí vem a compaixão, né, que é o cuidar de você, que é o cuidar da sua vida. A compaixão faz você rezar por aquela pessoa que te ofendeu, porque no final das contas precisa de muita oração. É uma pessoa que está perdida, que está perturbada, que não sabe o que faz. É só você olhar para pessoas que às vezes te machucaram, né? Olha as atitudes deles, né? Estão errando aqui, estão machucando aqui, estão às vezes afogando, né? Aquilo que fez com bebida, com droga, com prostituição, sei lá com o quê. E é assim que a gente vai ter uma vida feliz. Então, perdoar é uma decisão. E o final do Evangelho de hoje nos diz assim: e o Pai fará o mesmo com vocês, se vocês não perdoar de coração aqueles que vos ofenderam. Então, vingue-se de uma pessoa que te machucou e você será feliz por 5 minutos, talvez. Agora, perdoe e você será feliz para sempre. Com essa pessoa ou sem esta pessoa. Você vai ser feliz por quê? Porque você vai estar cuidando de você, da tua natureza, né, da tua essência. E não vai ser esta ou aquela situação que te fizeram que vai te impedir de ir para frente.
Combinado, meu irmão? Fico muito feliz de poder hoje partilhar com você esta palavra. E eu espero que você pense bem, sabe? Pense bem naquilo que você já passou. Algumas feridas talvez aí ainda não foram curadas porque está faltando o dom do Espírito Santo no teu coração. Está faltando a compaixão. Está faltando você aceitar que isso aconteceu. E aí quando a gente não aceita, nada vai para frente. Volte e meia, você se depara com a pessoa. Volte e meia, aquela situação vem como uma assombração na tua vida para te desestabilizar. Vamos entregar nosso coração a Deus e transformá-lo. Tá bom? A gente vai se encontrar amanhã aqui, 7 horas da manhã, amanhã é quarta-feira. Na quinta-feira também. Na sexta-feira eu não vou estar com vocês aqui, por quê? Porque na sexta-feira nós vamos iniciar aqui na nossa paróquia o nosso retiro de Crisma, que tem 3 dias de duração. Começa sexta cedinho, não vou poder estar com vocês, mas gostaria de fazer um pedido. Gostaria que nas suas orações você rezasse pelo nosso retiro de Crisma. Levante a sua mão para o alto, reze. Talvez você nem conheça nossa paróquia, nossos crismandos, mas gostaria de pedir a tua oração por esse momento tão bonito que nós vamos viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo estejam sempre convosco. Ele que vive e sempre. Amém. E que desça sobre vocês, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e nos encontramos amanhã, aqui no mesmo horário.